Por que mulheres ainda sentem culpa ao se tocar? Fica comigo nesse vídeo, aproveita, se inscreva no canal, mete o dedo no sininho e bora lubrificar a vida. Vem comigo, tema precioso esse, hein? Lubrificar a vida. O biopoder apareceu quando o poder começou a se interessar por como as pessoas vivem e não apenas por como morrem. Essa é uma frase de Michel Foucault, um filósofo, sociólogo, enfim, um pensador moderno sobre como o prazer foi vigiado ao longo da modernidade e ainda é, e cada vez mais. Eu vou tentar te explicar isso. Vamos entender o seguinte: por que as mulheres ainda sentem culpa? Por que a masturbação é algo que ainda não é, por exemplo, uma recomendação médica? Por que a masturbação feminina não é uma recomendação médica para aliviar o estresse, para controlar a ansiedade ou até mesmo para fazer com que a mulher se descubra? Quando a gente pega na história do prazer, e aí eu tenho que recomendar esse livro aqui do Thomas Laqueur, um sociólogo que fez uma investigação bem profunda sobre a masturbação aí ao longo dos séculos, desde as civilizações antigas, Solitary Sex, tá? Então, inclusive, foi um livro que muito me inspirou na construção do meu TCC de pós-graduação. Faz uma linha histórica, né, das civilizações antigas, onde a prática masturbatória não era algo que se pensava como algo errado. Inclusive era algo cômico, engraçado até, porque existia ali não uma preocupação com o indivíduo. É a partir do iluminismo, né, a partir do desenvolvimento ali das ciências, né, de vários pensamentos que configuraram posteriormente a modernidade, é que a gente vai começar através de um panfleto médico que foi publicado sobre o onanismo. O que é o onanismo? É a prática masturbatória. E aí a gente vai entender como que as instituições na idade moderna, a criação das instituições, quando a gente chama de criação de instituição, o que seria? Escolas, presídios, instituições religiosas, né? Igrejas, com o advento das instituições no mundo moderno, a gente começa a entender por que esse ser humano ele é mais vigiado. Ele deixa de ser um ser humano que estava ali só morrendo e passa a se preocupar com essa vida privada e estatística. Foucault vai chamar de biopoder. O biopoder é o lugar que as instituições começam a exercer sobre os indivíduos. Então, essa liberdade é uma liberdade camuflada, uma liberdade até então, uma liberdade completa. Na modernidade, as pessoas elas são mais vigiadas. Agora que a gente tem a internet com a inteligência artificial, ainda mais. Se a gente parte do pressuposto que o celular começa a conversar com você, sabe onde você está, sabe o que você está fazendo. Eu tenho muito mais dados sobre você. Então, existe um lugar onde esses dados estão concentrados, onde eu tenho muitas informações como é esse comportamento. Então, Foucault fala que essas pessoas que têm acesso a esses dados, eles acabam controlando e padronizando, criando formas, normas para equalizar essa sociedade em padrões, em caixinhas. Bom, uma discussão muito profunda para falar por que a culpa é sua. Simples assim. Exatamente porque o prazer, ao longo dos anos, ele foi negligenciado, omitido. Então, a partir do século XVIII, né, e até mesmo com os estudos de psicanálise do Freud, muita coisa foi censurada. Eu não sei se você sabe, mas homossexualismo era considerado um transtorno de preferência até a década de 70, conforme o manual de classificação dos transtornos mentais. Então, o conhecimento trouxe muitas coisas positivas, mas também trouxe muita censura, muita norma, muita padronização. Isso interfere na forma como a gente vê o nosso prazer. Pensar hoje em prazer, a gente poderia falar, bater uma punheta vendo uma pornografia, fazer
ter um sexo gostoso. Percebe que quando a gente fala prazer, inclusive essa palavra, ela é muitas vezes censurada no próprio Instagram, nas redes sociais. Por que que é uma palavra perigosa? Porque prazer pra gente está muito associado ao universo da pornografia. Prazer pode ser uma consciência que você tem expandida sobre as diversas formas de você ter uma saúde mental. Então vamos colocar aqui, prazer às vezes é você trabalhar com o que gosta. Isso é prazeroso. Deixa de ser o labor, né, o tripalium ali, a escravidão, algo que você tem obrigação. Quando você foca no teu prazer, você entende que o prazer não é algo genitalizado. O prazer de viver está em coisas que você se satisfaz por si só, com aquilo que gosta, com as tuas preferências, com aquilo que você é, quando você se reconecta consigo mesmo. Por isso fazer terapia é bom, porque você se conecta com aquilo que realmente é a tua essência, né? A gente vive uma vida inteira buscando essa nossa essência, mas alguns caminhos são muito mais salutares do que, por exemplo, ficar no emprego, sendo escravizado, sendo explorado e não fazendo aquilo que gosta. Obviamente você vai adoecer. Então, isso é só para fazer um recorte social sobre o prazer. A gente poderia falar horas aqui sobre o que aconteceu com a gente, que essa sociedade ela é hiperfocalizada no genital. Essa é uma questão disfuncional, porque a gente começa a tratar o ser humano apenas com esse padrão genitalizado. No campo da sexualidade, a Organização Mundial da Saúde já define sexualidade como uma energia. E veja bem, como é o pensamento nosso sobre sexualidade, sobre um pau e uma buceta. É isso que a gente entende, pau, buceta e cu. A gente não considera outras possibilidades de viver em prazer, por exemplo, mental, né? A gente não tá, por exemplo, estimulado a favorecer o nosso desejo. E o nosso desejo, ele é o quê? Ele é resposta da vida que você leva. Uma pessoa, hoje eu peguei um Uber para vir para cá e eu não sei por que acontece, eu sou para-raio de gente que quer fazer terapia comigo. Eu sou psicóloga, mas não necessariamente o Uber sabe. Ele atrasou bastante e eu falei, poxa, você atrasou bastante. Ah, dona, porque eu tava ali, eu fui colocar o álcool, não sei o que lá, eu tô não sei quantas noites sem dormir. Eu falei, oi? E eu tô aqui? E eu tô correndo o risco de estar aqui? Sério mesmo? E aí ele foi me contar, e aí eu falei assim, poxa, se você tá com privação de sono, você vai uma hora cair duro, ou você vai ou você vai entrar num acidente, vai se prejudicar, daqui a pouco você cai duro aí no chão, porque privação de sono é condição de saúde. E ele me contou tudo que tá acontecendo com ele. Então ele falou desde da relação, e ele falou, olha, desde que o meu pai faleceu, lá na infância, que eu me perdi, que eu não consigo dormir. Olha essa pessoa sente prazer na vida, que ela pode ter momentos ali mais, né, de satisfação, mas essa pessoa não está feliz, essa pessoa não vive o poder que ela tem de experienciar a vida na sua potência máxima. Ela está simplesmente sobrevivendo, porque não teve alguém ali para cuidar ali dessa questão, de ajudá-lo ali com a elaboração dessa vida que não está satisfatória. E não é uma condição humana esperada. É como se a gente tivesse muitas pessoas vivendo o efeito manada. Esse efeito de você vai porque os outros vão. Você faz porque os outros fazem. Você corre porque tá todo mundo correndo. Já percebeu isso? Se você vê uma multidão correndo, você vai correr. Você não vai parar para perguntar o que é. Então isso prejudica muito as nossas escolhas na hora do prazer. Eu escuto muito de paciente, as minhas amigas falam que transam isso e transam aquilo. Peraí, mas você não é as suas amigas. Percebe? Você não é. Não é porque o mercado erótico tá lançando o último vibrador incrível que custa mais de R$1.500 que você vai sentir prazer com esse vibrador de R$1.500. Primeiro você tem que tomar consciência do como você funciona, de quem você é, como você gosta, quem é que está do seu lado, quem é que te acompanha, quem é a sua parceria. Você está com aquela pessoa por medo de ficar sozinha ou porque realmente aquela pessoa
é uma pessoa que vale a pena, que tá ali trocando com você, fazendo você evoluir, fazendo você querer ser um ser humano melhor, sentir mais prazer. A responsabilidade, não diria a culpa, porque essa palavra é uma palavra muito cara para a sexualidade. Eu prefiro nem citar essa palavra. Culpa foi o que foi introjetado pelas instituições religiosas na nossa mente sobre o que é o sexo. Pecaminoso. Então, culpa, a gente tem que começar limando essa palavra do nosso vocabulário. Mas a responsabilidade, sim, é sua. Por que a responsabilidade é sua? Porque é você quem vai se conectar primeiro com o seu prazer para conseguir compartilhar esse prazer com outras pessoas. Se eu sou uma pessoa que eu não sinto desejo, não é o outro que vai fazer com que eu tenha desejo. O desejo, ele brota da minha cabeça, brota dos meus pensamentos, brota das relações que eu construo e não um milagre que acontece na minha vida como um boy perfeito montado num cavalo branco que chegará para salvar a donzela. Percebe como a nossa cultura tem crenças disfuncionais que te afastam cada vez mais de você sentir prazer? Percebe o como a religião, a própria medicina não promove uma consciência sobre a sua saúde de fato? Porque se fosse assim, o ginecologista recomendava masturbação, perguntava como é a sua vida sexual. Nossa vida sexual é simplesmente um dado, né? Ali no Pornhub ou no Xvideos, quantas pessoas entram ali, quantas pessoas fazem sexo, isso, quantas pessoas fazem. Você virou apenas uma estatística, um dado. Você é muito mais do que isso. Então, essa reflexão que eu trago aqui é talvez um pouco confusa para você entender e digerir tudo isso agora, mas é uma afirmação, a responsabilidade é sua. Você é responsável pelo seu comportamento, pelo que você escolhe, pelo seu devir, né, que é um termo filosófico que a gente chama de as escolhas da sua vida, pela sua linha do tempo, pela sua linha da vida. Você é responsável por aquilo que você vai viver. Então, o que você está escolhendo? O que você está aprendendo? Será que você não está patinando na vida? Será que você não está repetindo cada vez mais os padrões que você sempre repetiu? Que tal mudar a rota? Que tal pensar diferentemente daquilo que você está acostumado? Que tal conhecer novas paisagens, novas pessoas? Que tal afirmar aquilo que você realmente deseja? O como você deseja. São perguntas importantíssimas antes de qualquer prática que você vai precisar aí ter no manual da sua vida. Para quem quiser, eu vou deixar a referência do livro Solitary Sex, do Thomas Laqueur. Ele tem outras também que são super legais para você desfrutar o melhor. Esse está em inglês e tem em espanhol. Eu não sei se tem tradução em português ainda. É uma boa leitura. Se você gostou desse conteúdo, então se inscreva no canal, mete o dedo no sininho e bora lubrificar a vida.